A paz do Senhor, Juventude de Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Conectados na Lição. Estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Queremos agradecer a sua companhia aqui conosco. Estamos falando sobre Paulo, o apóstolo de Cristo. Estamos recebendo com muita alegria os nossos convidados aqui nos estúdios da Editora Betel. Estou falando do comentarista da lição, pastor Sérgio Costa, seja muito bem-vindo. E também aos nossos convidados, representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Welter, seja muito bem-vinda. E o diácono Vitor Rangel, sejam todos muito bem-vindos. E a lição de hoje, de número 11, traz o título A Dramática Viagem a Roma. E já queremos fazer a primeira pergunta ao nosso comentarista da lição, pastor Sérgio Costa. Seja bem-vindo, pastor. Por que Paulo foi levado preso para ser julgado em Roma? Pai do Senhor, Tianinha, Pai do Senhor, Jennifer, Pai do Senhor, Vitor, Pai do Senhor a você, meu irmão, minha irmã. Então vamos lá para a nossa pergunta da lição de número 11. Por que Paulo foi levado preso para ser julgado em Roma? O próprio nome Paulo, os estudiosos vão dizer que Paulo já tinha esse nome. Paulo, que a gente sabe que o nome judaico de Paulo era Saulo, né? No grego Saulos, que vem de Saul, do hebraico. Mas como ele era um judeu da diáspora, ou seja, um judeu que morava fora da Palestina, então o nome dele ganhou o termo, né, Saulos. E a gente vê a diferença de Paulo para Saulo é apenas a primeira letra do nome. Então, possivelmente, a palavra Paulo era o nome romano de Paulo. Paulo, quando ele é preso, ele vai dizer que tinha cidadania romana, e o cidadão romano ele só poderia ser julgado pelo imperador, por César, em Roma. Então, a gente vê que ele vai ser preso em Jerusalém. Preso em Jerusalém, ele vai ficar um período preso ali, depois vai ser levado para Cesareia, e aí quando ele vai estar no tribunal, ele vai apelar a César, ou seja, ao imperador. E ao apelar ao imperador, ele vai ser levado para ser julgado em Roma. Ou seja, ele vai ser julgado em Roma porque ele era cidadão romano e apela ao imperador. Agora uma pergunta básica. O que fez o barco de Paulo naufragar? Obrigado, Tianinha, pela pergunta. Então vamos lá. O que fez o barco de Paulo naufragar? A gente deve entender que os barcos do período ali do primeiro século, eles eram diferentes dos barcos dos dias de hoje, né? E também diferentes do período das grandes navegações. Os barcos naquele período, eles eram barcos que tinham um calado curto, ou seja, eles não se projetavam para o fundo do mar, ou seja, eles eram bem rasinhos, assim, meio caixotinho. Tinha apenas uma vela que só impulsionava o barco naquela direção. Não existia ainda a chamada vela latina. A vela latina, que foi descoberta no período das grandes navegações, em qualquer direção do vento ela consegue empurrar o barco. No período de Paulo, não. Somente em uma direção, naquela direção, se o vento viesse de popa a proa, ou seja, de trás para frente. Então, qual era a base da impulsão ali, do motor dos barcos do período de Paulo? Era através do remo. Muito parecido, né, com os triremes gregos. E aí o que vai acontecer? Quando Paulo chega próximo ali à ilha de Malta, esse barco ele vai ficar preso num banco de areia e ali ele vai começar a ser açoitado pelas ondas. E aí as ondas que vão desfazer esse barco. Vai ser preso ali num banco de areia. E aí eles vão naufragar, vai ser destruído o barco. Muitos vão se prender às partes do barco e vão chegar à ilha de Malta. Mas eles vão naufragar por causa dessa tempestade. Eles vão encostar no banco de areia e a tempestade vai destruir o barco em que eles estavam navegando ali de Cesareia até Roma. E vão ficar em Malta.
Muito bem, lembrando que a Editora Betel disponibiliza para você, Juventude de Cristo, o PIL, o Plano de Incentivo à Leitura, que são subsídios, textos que vão enriquecer o conhecimento da palavra e os estudos aí na sua casa. E nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da Editora Betel os representantes da Juventude de Cristo, né, que é a Jennifer, a diaconisa Jennifer Velt, e o diácono, né, o nosso querido Vitor Rangel. Sejam todos muito bem-vindos. E a nossa pergunta hoje, né, já vou passar para ela, Jennifer Velter, por favor, o que o PIL traz para a gente nessa semana? Seja bem-vinda. A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor Sérgio, a paz do Senhor, Vitor, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. O tema do PIL dessa semana é os desafios do chamado. A vida cristã, ela envolve uma vida de renúncia, de muitos desafios. O Senhor Jesus, ele nos disse, né? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo e leve a sua cruz. A Bíblia nos mostra muitos personagens que passaram por desafios. Nós vemos Abraão, que teve que sair da sua terra para um lugar que ele não sabia para onde ia. Vemos também José. José, ele passou pela inveja, né, pelo processo de ser vendido pelos seus irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo passou por momentos de traição, por momentos de solidão. Né? Portanto, o apóstolo Paulo ele vem nos dizendo que nós devemos seguir a carreira que nos foi proposta, né? A carreira que está diante de nós, que nós não devemos abandonar o nosso chamado, né? Porque o Senhor também nos diz que no mundo nós teríamos aflições. O Senhor não nos prometeu nada dizendo que seriam apenas flores, sombra e água fresca, não. Mas o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então que nós possamos, né, seguir na direção do nosso chamado, da carreira que nos está proposta. E Pastor Sérgio, a Juventude de Cristo quer saber. Cite alguns dos desafios do chamado. Obrigado, Jennifer, pela pergunta. Então vamos lá, né? Então, alguns desafios do chamado. A gente poderia elencar inúmeros, mas como se a gente está se atentando ao PIL, o que o PIL vai dizer? Então, a expressão dita por Jesus, né, negar-se a si mesmo, provoca a quem segui-lo a viver uma vida onde Deus é colocado em primeiro lugar. Então, a primeira coisa é ter o reino de Deus como primazia, como primeiro lugar. A gente vai ver aquela passagem de Jesus lá em Mateus, que quando vai dizer, né, Jesus chega para um jovem e diz, né, vem e segue-me. E aí ele vai dizer, né, Senhor, deixa primeiramente sepultar o meu pai. E aí Jesus diz, né, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Jesus vai mostrar bem claro que a prioridade é buscar o reino de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. A prioridade da vida do verdadeiro cristão, do chamado, é Deus tem que estar em primeiro lugar. É viver uma vida como uma nova criatura em novidade de vida. É interessante que esse nova aqui dá a ideia de algo que é completamente novo, algo único, algo inédito. Então, quando nós somos chamados como nova criatura, Deus nos chama para viver uma vida completamente diferente daquilo que a gente vivia antes. É algo inédito, algo novo, algo que está debaixo da vontade de Deus. E por fim, é colocar-se totalmente disponível à vontade de Deus e ser completamente dependente do Senhor. Deus nos chama não para sermos independentes, mas que nós sejamos dependentes dele dia após dia. Uau! Conectou? Lembrando que a Editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o livro Subsídio do Trimestre. Traz o tema Paulo, uma vida dedicada a Deus. Adquira agora mesmo o seu exemplar em um desses telefones que está passando na sua tela ou em nossa loja virtual, editorabetel.com.br. Bem, vamos ficando por aqui, mas semana que vem temos mais um encontro aqui para mais um Conectados na Lição.